Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E nesse vídeo eu vou trazer para você a melhor escalação do Santos para enfrentar o Juventude. Vamos também trazer atualizações e informações do treino do Peixe. E informar a você em qual situação o Juventude vai para a partida, com o time reserva ou com a força total. É isso que nós vamos falar ao longo desse vídeo. E como sempre, vamos direto às informações. O Vojvoda terá praticamente o time completo à disposição para este duelo importante da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a penúltima, hein? É a penúltima rodada do campeonato. A dúvida para a partida, se estará à disposição ou não, fica por conta de Tiquinho Soares, o centroavante que sentiu um incômodo no joelho na partida contra o Sport. Ainda é dúvida, inclusive treinou em separado dos atletas e está passando por avaliação para saber se ele estará à disposição de Vojvoda ou não, ele que foi titular no jogo contra o Sport. O Santos treinou no domingo, tiveram folga os jogadores no sábado, treinou no domingo, treinou na segunda-feira e também treina nesta terça-feira. O treino da terça-feira será logo pela manhã e aí na parte da tarde o Santos viaja para Caxias do Sul, viaja para a partida. Uma situação é de que o Neymar ficou fora dos treinamentos do domingo e também da segunda-feira. Mas tudo isso estava programado. A ideia é que Neymar fique trabalhando ali internamente, se fortalecendo, principalmente na parte muscular, e aí ele possa estar em campo sem ter muito contato com bola. Até porque nós sabemos que o Neymar é um grande jogador, apesar de vários problemas físicos, então ele não precisa tanto assim treinar como os outros jogadores, né? Então Neymar ficou de fora dos treinamentos no domingo, também nesta segunda, mas é bem provável que no treino da terça-feira ele esteja em campo e aí viaja com os companheiros para a partida contra o Juventude em Caxias do Sul. A dúvida de muitos, e muitos comentários que são feitos principalmente por torcedores do Juventude, é se o Juventude vai entregar a partida ou não para o Santos. Eu vi alguns comentários, principalmente de torcedores jaconeiros, né, que são os torcedores do Juventude, e eles pegaram ali prints de postagens de torcedores do Internacional, zombando do Juventude, muitos torcedores magoados com o Internacional, e eles, os torcedores, pedindo para que o Juventude entregasse a partida, falando, olha, os colorados que zombaram da gente vão se ver conosco e etc. Então, há sim uma forçação aí da torcida do Juventude para que o Juventude entregue essa partida para o Santos. Porém, não é o que o Juventude deve fazer. O Juventude, a princípio, deve ir com o que tem de melhor para essa partida. Inclusive, o Juventude tem apenas um desfalque, um desfalque por suspensão. Então, apesar da pressão da torcida, o técnico Thiago Carpini deve colocar o que tem de melhor em campo. Deve colocar o time que jogou as últimas partidas recentes aí contra o Cruzeiro, contra o Bahia. Inclusive, o Juventude é um time difícil a ser batido dentro de casa, quando joga como mandante. Tanto é que o Cruzeiro foi lá e não conseguiu vencer. Cruzeiro, que é o terceiro colocado do campeonato, empatou por 3-3. O Bahia, que também é um dos melhores times do campeonato, só conseguiu um empate. Então o Santos tem que jogar a sério. Eu até prefiro que o Santos vá pensando que o Juventude vai jogar com força máxima, para que o Santos não afrouxe ou não solte os cintos ali, não deixe de pressionar o Juventude como deve e entre mais tranquilo para poder tentar vencer a partida. O Santos precisa jogar tudo o que sabe neste jogo. Então, vamos falar aqui um pouco, eu disse que o Juventude deve ir com o time titular, vamos falar um pouco aqui de como o Juventude joga e como o Santos deve se portar nessa próxima partida. O Juventude, a gente sabe que como está rebaixado no campeonato, deve entrar para essa partida um pouco mais desconcentrado. Isso foi o que aconteceu inclusive com o Sport, por exemplo. O Santos teve muito espaço. O Santos conseguia, com muita facilidade, infiltrar ali a linha de defesa do Sport, porque os jogadores, por estarem um pouco mais relaxados, né, sabendo que é um jogo que não vale muito para o Sport, eles entraram deixando muito espaço à frente da zaga, deixando muito espaço na marcação quando eles tentavam pressionar a saída de bola do Santos. Então o Santos conseguiu com muita facilidade criar jogadas de ataque. Eu acredito que para essa partida contra o Juventude, o Santos deve encontrar esta mesma facilidade. Como os jogadores estarão um pouco mais descompromissados, então eles terão um pouco mais de liberdade, entre aspas, né, um pouco mais de liberdade para arriscar certos tipos de jogada, eles terão um pouco mais de liberdade para se
jogar um pouco mais ao ataque, ainda mais sabendo que estarão jogando em casa. Então eu acredito que haverá um certo descompromisso, não falando que o atleta vai jogar sem vontade, não é isso não, mas eu digo descompromisso com respeito a ações táticas. Eles devem jogar um pouco mais soltos nessa partida, os jogadores do Juventude. Com isso, o Santos deve ter muito espaço, principalmente à frente da zaga do clube jaconeiro. Então, é uma partida que, ao meu ver, o Santos deve jogar com a superioridade ou jogadores a mais em todos os setores do campo. Uma superioridade numérica em todos os setores do campo. Para isso, eu entendo que, sabendo que o Santos terá essa vantagem numérica, principalmente à frente da defesa do Juventude, o Santos, ao meu ver, deveria jogar com um outro esquema tático do qual ele jogou contra o Sport. É claro que eu também sou defensor de que nem sempre se deve mexer no time que está ganhando, e o Santos venceu o Sport na última partida, com o sistema 4-3-3, jogando com 3 meio-campistas e 3 atacantes. Porém, como eu disse, o Santos terá novamente espaços à frente da defesa. Eu entendo que seria interessante para esse jogo, principalmente por ser fora de casa, o Santos jogar no 4-4-2. E eu só mudaria da escalação que o Vojvoda colocou na última partida, do time titular, eu só mudaria uma peça, um jogador. Mas este um jogador faria com que houvesse uma grande mudança, taticamente falando, na equipe do Santos. Eu vou trazer para você aqui a melhor escalação, pelo menos ao meu ver, o que eu entendo que seria a melhor escalação do Santos para enfrentar o Juventude, mas eu quero também saber a tua opinião, se você concorda comigo que essa é a melhor escalação do Peixe para este duelo importante. Então vamos lá? Vamos trazer aqui a escalação? Eu entendo que seria a escalação ideal a seguinte, ó. Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza, então mantendo o mesmo quarteto defensivo. À frente da linha de zaga, Arão e Schmidt, os dois ali como volantes. Arão como volante pela direita e Schmidt como volante pela esquerda. Neymar e Roleiser como meias, os dois jogando um lado a lado ao outro. E no ataque, Barreal e Guilherme. Então, voltando aqui para mim, do time que jogou contra o Sport, a única alteração seria o Tiquinho Soares, que foi titular, saindo do time, e o Roleiser entrando no lugar dele. Porém, a entrada do Roleiser faria uma mudança tática no Santos, de que o Santos jogaria com 2 meio-campistas, com 2 jogadores à frente da defesa do Juventude. Então o Santos teria a superioridade numérica à frente da linha de zaga, porque teria o Neymar e o Roleiser, os dois jogando um lado a lado com o outro, e também teria a possibilidade do Souza passando, ou trabalhando ali na profundidade, né, jogando mais avançado na lateral, quando um dos dois tivesse a bola. Então o Neymar teria a opção de jogar com o Souza passando na ponta esquerda, teria também a opção de um atacante, seja o Barreal, seja o Guilherme, jogando ali por dentro. Então teria mais opções de ataque. O Roleiser era a mesma coisa, ele teria a opção de jogar por dentro com o Guilherme e o Igor Vinícius tendo a liberdade ali para atacar. Então, ao meu ver, seria interessante o Santos ter esses 2 jogadores. Até porque o Juventude é um time que defensivamente falha muito, mas eles colocam ali uma linha defensiva bem recuada. Então esses 2 jogadores, Neymar e Roleiser, são jogadores que tendem a ter boas finalizações de fora da área. Então caso o Juventude esteja jogando um pouco mais recuado, você tem o Neymar e o Roleiser para finalizar de fora da área, se o jogo estiver muito complicado. Então eu entendo que seria interessante jogar Neymar e Roleiser lado a lado, Neymar jogando como meia pela esquerda, o Roleiser como meia pela direita, e os dois trabalhando em conjunto no meio de campo do Santos. Assim o Santos teria muita movimentação pelos laterais, os laterais afundando bastante, apoiando muito no ataque, e o Barreal e o Guilherme no ataque, ajudando, e principalmente o Guilherme tentando fazer o papel de centroavante, sendo aquele cara tentando fazer o pivô. O Guilherme, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, tecnicamente falando, ele não é um bom jogador. Mas, taticamente, ele sabe cumprir muito bem o papel. Já que o Santos não tem um centroavante para ser titular do time, eu arriscaria o Guilherme como centroavante nessa partida. Sendo ele o jogador que faria o pivô, sendo ele o jogador que ficaria mais infiltrado na defesa do time adversário. Então eu entendo que o Guilherme seria interessante para essa partida, e o Barreal, por ter velocidade, por ter bastante movimentação, faria a dupla de ataque com ele. Os 2 volantes, mantendo Arão e Schmidt, os dois jogaram muito bem contra o Sport, então acredito que eles
conseguem ali fazer essa proteção defensiva para os quatro defensores do Peixe. Então, acredito que assim o Santos teria um time bastante equilibrado para enfrentar o Juventude e essa, ao meu ver, é a melhor escalação do Peixe para este duelo. Agora, eu quero saber a tua melhor escalação. Se você quiser, deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você acha que o Santos deve jogar no 4-4-2 com a entrada de Roleiser no time titular, sacando o Tiquinho Soares. Ou, se na sua opinião, outro jogador deveria ser titular. Você, aqui no Mundo do Santos, tem a liberdade de deixar a tua opinião nos comentários e eu sempre respondo os comentários, sempre tenho o costume de conversar com vocês aqui nos comentários do canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu hype também, tudo isso é muito importante pra gente aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajude a gente aqui no Mundo do Santos, que tem crescido muito graças a vocês. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia nós temos vídeo aqui com notícia, opinião, muita informação do Peixe para você, tá bom? Quero saber, então, a tua escalação, quem você escalaria como titular nesse time e a tua expectativa para essa partida. Importante, hein? Se o Santos vencer, ele fica a um passo de escapar do rebaixamento. Se empatar, fica um pouco complicado. Se perder, aí, meu amigo, aí praticamente a vaca vai pro brejo, não é verdade? Então, quero saber a tua expectativa também para essa partida. Vamos conversar. Um abraço e até o próximo vídeo.